Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um mini tutorial onde eu dou pequenos tutoriais a pequenos jogos. E o escolhido para hoje é o jogo Fritanga, um original de Devir Games. Fritanga é um jogo de 3 a 7 jogadores, 9 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 20 minutos. Em Fritanga, os alimentos fazem uma revolução e decidem que o óleo quente para fritar não é o seu destino final. E para isso, eles vão tentar escapar e evitar serem fritos. Logo de base, o Fritanga tem 3 versões de jogo. A versão versus em equipa e todos contra o chefe. E este mini tutorial é sobre o modo versus. E por isso mesmo, vamos já ver aqui na mesa como é que joga este Fritanga. E como sempre vamos começar com a preparação do jogo. E vamos começar por separar as várias cartas por tipo. As cartas de cesto, as cartas de fritos, as cartas de manobra básica laranjas, as cartas de manobras versus, as cartas de todos contra o chefe e as cartas de alimento. Os jogadores irão escolher qual dos alimentos querem ser. Isto vai ser um jogo para 4 jogadores, portanto 4 alimentos. E também lhes serão dados os peões correspondentes a esse alimento. Depois vamos preparar o baralho de cartas para criar a área de jogo. Vamos juntar 4 cartas de cesto por jogador. Vamos juntar uma manobra de laranja de cada tipo por jogador, a um máximo de 5 cartas diferentes. E no modo versus será colocado mais uma carta de fritos por cada 3 jogadores arredondada para baixo, portanto mais uma neste caso. Também serão adicionadas uma carta por jogador de manobras básicas versus as roxas. E todas as cartas que sobraram, inclusive as cartas de todos contra o chefe, serão tiradas fora de jogo. Todas as cartas que então prefazem o baralho serão muito bem baralhadas. Iremos formar uma grelha de cartas no centro da mesa o mais quadrada possível. E no mínimo 3 por 3 cartas. Será dada uma carta de cesto a cada jogador. E cada jogador irá colocar essa carta adjacente a uma carta exterior na grelha. Irá colocar lá o seu peão. E está pronto a jogar Fritanga. O objetivo de Fritanga é ser o último jogador em jogo. Por isso os jogadores irão deslocar os seus peões pelas cartas da grelha, virando-as e ativando as mesmas se der ao caso disso, tentando evitar não conseguir mover ou ser empurrado para um local vazio. No modo versus, o jogo irá decorrer por turnos consecutivos, começando no jogador inicial e depois indo pela esquerda a favor dos ponteiros do relógio. Cada jogador irá fazer o seu turno. Isto irá decorrer até ao final do jogo. O turno de um jogador irá constar de 2 partes: fase de jogar cartas e a fase de movimento. Nesta fase, o jogador poderá jogar qualquer número de cartas na sua mão. Ao jogar as cartas, o jogador poderá usá-las para mudar a sua localização. Poderá então também realizar ações de ataque aos outros jogadores e depois jogar as cartas da sua mão que quiser. Elas são colocadas numa pilha comum de descarte. Os efeitos de cada carta encontram-se na página 11 e 12 do livro de regras. Depois de jogar as várias cartas, o jogador deverá mover o seu peão. Para isso, o jogador irá pegar no seu peão e irá mover com as seguintes regras. O peão deve ser movido uma ou até 2 cartas de distância. O movimento tem que ser horizontal ou vertical, nunca diagonal. O movimento não pode ser feito por espaços vazios entre cartas. O peão não pode terminar o seu movimento num local onde está outro peão, mas pode passar por lá. Quando o jogador terminar o movimento do seu peão, ele irá revelar a carta onde o seu peão terminou o movimento.
Se a carta revelada possuir um símbolo de mão, o jogador irá adquirir essa carta para a sua mão quando sair de cima da mesma durante o movimento e poderá jogar essa carta em turnos posteriores. Se a carta possuir um símbolo de explosão, o efeito da carta é imediatamente ativado e o efeito aplicado. Mas se o jogador não conseguir mover o seu peão, ele estará em perigo. Se chegar à fase de movimento no seu turno, o jogador não conseguir mover o seu peão pelo menos um espaço, o seu peão está em perigo de cair ao óleo a fritar. Se o jogador ainda tiver uma carta de fritos na sua mão, ele poderá descartar essa carta e irá colocar o seu peão em cima de qualquer carta desocupada na área de jogo. Se não existir nenhuma carta disponível ao fazer esta ação, o jogador irá tirar uma carta de cesta no descarte, irá colocá-la adjacente a outra carta na grelha e irá colocar o seu peão em cima dessa carta. No entanto, se o jogador não tiver uma carta de fritos, ele ainda tem a chance de evitar fritar no óleo. O jogador irá terminar o seu turno imediatamente e quando voltar a ser o seu turno, o jogador irá virar uma carta qualquer desocupada na grelha de jogo. Se esta carta que revelou for uma carta de cesta, o jogador foi salvo de ser frito e irá colocar o seu peão em cima dessa carta. Caso contrário, não for uma carta de cesta, o peão cai definitivamente no óleo fritar e o jogador é eliminado do jogo. O jogo termina imediatamente quando existe apenas um jogador e esse jogador é então o vencedor de Fritanga. E é assim como se joga a Fritanga da Devil Games.